Boa noite para quem está chegando. Estão me ouvindo bem? Estou aguardando aqui o Major Oliveira para a gente começar a nossa live. Estamos de volta depois de bastante tempo, né? Deixando vocês descansarem aí. Aí agora estamos de volta com as nossas lives. Vamos começar já a receber nosso convidado especial. Tá conectando por aqui. Boa noite, comandante, tudo bem? Boa noite. Estão me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tranquilo. A imagem tá boa. Boa, isso é bom. E o pessoal já começou a chegar. Eu costumo dizer que sempre que a gente fala de dinheiro, a live dá uma movimentada boa. Por que será? Por que será, né? Muitos. Gente, hoje nós estamos aqui, né? Alguns já me conhecem. Sou a capitã psicóloga Márcia. Iniciamos aí esse projeto de lives da PMRO em razão da pandemia, tentando promover saúde, mesmo nesse contexto de distanciamento social. E quando a gente fala de finanças, a gente está, sim, falando de saúde, né? A saúde financeira, a saúde mental, saúde familiar. Tudo isso é impactado quando a gente está passando por algum problema financeiro. E, do contrário, quando nós estamos gozando de uma saúde financeira, as coisas tendem a ser menos impactantes, certo? Até porque a gente vai ter esse recurso no caso de passar por algum problema. Dos maiores problemas de relacionamento, às vezes, são os problemas financeiros. E a gente está aqui hoje para descomplicar a vida financeira de vocês aí com o Major Oliveira. E para começar, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui, vai convidando mais gente, e eu queria que o senhor se apresentasse, comandante. Bom, boa noite a todos. Sou o Major Oliveira. Acho que meu som tá bom, né? Para mim tá falhando aqui, mas acho que ótimo. Tá bom? Tá bom? Ah, então tá bom. Major Oliveira, investidor aí há algum tempo já. Gosto de conversar sobre o mercado financeiro, conversar sobre investimentos, sobre finanças. E nessa live de hoje vamos tentar passar um pouquinho da nossa experiência, né, de vida nesse mercado, trazer para as pessoas aí uma forma de simplificar aí a vida financeira de vocês, de trazer expectativas aí para o futuro, para que possam aí, ó, ao longo do tempo, estar aí trabalhando de maneira mais eficaz com seu dinheiro, tendo resultados melhores nas suas finanças e poder dessa forma melhorar cada vez mais. Eu acho que é importante a gente conversar sobre finanças, né, sobre dinheiro. Tem muita gente que vai passar aqui na live, vai entrar, vai sair, vai ver que o papo é dinheiro. Fala, não vou ficar aqui porque senão vão achar que eu estou precisando de dinheiro, ou que eu estou endividado, ou será que se me verem aqui vão pensar que eu estou com problema ou não estou com problema, eu não quero falar sobre isso. E muitas vezes as pessoas têm medo de falar, né, sobre dinheiro, falar o que está acontecendo. Então, assim, nós temos assim um grande número de pessoas endividadas no nosso país, dentro da nossa corporação, inclusive, e é muito importante a gente falar sobre isso, né? Então, assim, expor que a gente precisa ter um aconselhamento, muitas vezes nesse sentido, de modo que a gente consiga melhorar financeiramente os nossos investimentos e a nossa vida como um todo. Então, assim, não tenham vergonha de conversar sobre finanças. Estou querendo conversar sobre isso. Pode colocar aí nos comentários, estou endividado, não estou endividado, tenho dívidas, estou quebrado, estou falido. Essa é a primeira oportunidade que a gente tem de assumir realmente o que a gente precisa fazer nessa virada na nossa vida. Então, eu até escrevi assim, não, eu tô quebrado mesmo, tô quebrado, tô endividado, preciso disso. E se vocês que estão aqui estão passando por isso, ou sabem alguém que está passando por isso, clica nesse aviãozinho que tem aí embaixo, convida aí seus amigos, quem você acha que é interessante para estar nessa live. Então,
não percam a oportunidade de estar convidando mais pessoas para a gente conversar sobre esse assunto. Eu vou até mandar aqui para alguns conhecidos aqui, vão ficar, às vezes, meio chato. Bom, mas por que estou sendo convidado para uma live aqui sobre dinheiro? Vou convidar e mandar para que a pessoa venha e escute esse papo, para que eles saibam que realmente a gente precisa conversar sobre isso e não ter medo de falar sobre finanças. Então, é muito importante que a gente esclareça alguns pontos, né? A gente consiga realmente ter uma conversa franca sobre esse assunto, que muitas vezes acaba deixando a pessoa aí desmotivada, estressada, e realmente causa um grande mal aí para todos, assim, quando a pessoa realmente se sente impotente de resolver uma situação que às vezes é simples, mas que vai passando e ela pode acabar se tornando cada vez mais complicada, né? Então, por isso é muito importante que a gente trabalhe essa situação financeira de modo que a gente consiga realmente ter um melhor condicionamento de vida, ter uma vida mais saudável e poder gozar aí da nossa saúde também, que é o mais importante. Tá? Sim, tem alguns comentários aí falando da importância da live, perguntando se vai ficar gravada. Vai sim, tá no canal da PMRO oficial, e eu vou tentar, porque assim, eu sou um pouquinho leiga, né, em relação à tecnologia, mas eu vou tentar disponibilizar no YouTube também, porque tem gente que às vezes não tem conta no Instagram e quer assistir. E aí a Magda Tatagiba colocou que tem dificuldade de se organizar financeiramente, e vejo que deveria ser algo que devíamos aprender desde novos, disciplina na escola. O senhor considera que nós precisamos estudar finanças desde cedo? Com certeza. Essa realmente é uma falha que eu entendo que a gente tem na nossa educação, que a gente, desde o início, a gente trabalha números, a gente trabalha matemática, a gente trabalha diversas situações na escola, mas nós não nos relacionamos com o dinheiro desde o início, né? Então, nós temos muito problema em relacionarmos com o dinheiro, em saber fazer negócios eficientes. Então, se isso nós conseguíssemos aprender realmente desde a escola, com certeza nós teríamos um avanço significativo, né? Como pessoa e como sociedade, porque uma sociedade que sabe e entende a importância do dinheiro, das finanças nas nossas vidas, né? Eu costumo dizer que, assim como as empresas quebram, as pessoas também quebram, né? E você tem que se tratar como uma empresa. Então, você tem que se ver como uma empresa. Saber, assim, qual o seu potencial, até onde você pode ir. Uma empresa endividada, ela vai quebrar. E uma pessoa endividada, ela também vai quebrar. Então, as pessoas, elas têm que entender que elas têm que funcionar financeiramente assim como as empresas funcionam, com entrada de caixa, com saída de despesas, mas de forma consciente, de forma eficiente, de modo que realmente o final do mês ele seja um saldo positivo. Não adianta a gente ter uma receita menor do que as nossas despesas. Então, por isso que é importante que a gente realmente tenha um fluxo de caixa condizente com as nossas despesas. Isso que a gente não aprende a administrar esse dinheiro desde pequeno. A gente aprende a poupar, muitas vezes a gente até aprende a poupar, né? Mas poupar, colocar o dinheiro ali no cofrinho, guardar aquela moedinha, é só o primeiro passo, né? Poupar é só o primeiro passo, porque o dinheiro parado também ele não serve de nada, ele perde para a inflação o seu valor condizente. Então, é muito importante que a gente saiba também o que fazer com esse dinheiro. Estou guardando dinheiro, mas eu não sei o que fazer com ele. Então, eu tenho que aprender o que eu vou fazer com ele. E esse também é um passo muito importante, né? Por mais que a gente entenda como realmente fazer uma poupança, tem muitas pessoas que às vezes procuram a gente, eu tenho um dinheiro guardado, mas o que eu faço? Quer dizer, a pessoa consegue guardar, consegue viver com menos do que ganha, com uma vida mais tranquila, mas ela não sabe o que fazer depois, porque ela não foi educada financeiramente para isso. E acaba deixando o dinheiro, às vezes, na conta do banco, às vezes numa poupança que atualmente perde-se para a inflação, ou fazendo investimentos ali não condizentes com o que realmente necessitaria, né? Então, isso aí é muito importante que a gente realmente consiga fazer investimentos financeiros importantes, eficientes,
E quem ainda não chegou nessa fase, que consiga realmente parar de se endividar, né? Consiga levar uma vida mais tranquila financeiramente. Então, essa é a sintonia que a gente tem que ter, né? Se colocar como uma empresa. Colocar como uma empresa que tem que ser gerenciada, não adianta. Nós precisamos gerenciar essa empresa bem. Porque o que vier a acontecer com ela é a nossa vida que vai estar em jogo. Então, é nós que vamos sofrer isso no longo prazo. E, comandante, eu acredito que o senhor deve escutar muito a pergunta: ei, eu tenho um dinheiro ali, onde é que eu invisto? Né? As pessoas às vezes querem essas fórmulas prontas. E eu queria que o senhor me falasse para quem está nos assistindo. Inclusive, eu ouvi pessoal de Colorado do Oeste. Eu fico muito feliz da gente estar alcançando tantas cidades, né? E eu queria que o senhor falasse assim: eu quero começar, mas eu não sei por onde. Teve uma outra pessoa que comentou que é difícil elencar prioridades. Como que eu posso fazer para iniciar no mundo dos investimentos? Então, a partir do momento que você já tem já tem uma vida equilibrada, você tem condições de pegar parte do seu recurso e realmente realizar investimentos, então é importante que você conheça os tipos de investimentos, né, que existem. Não adianta você chegar e ser aliciado para investimentos que, na verdade, muitas vezes não são, né? Então, você precisa realmente descobrir, dentre os investimentos existentes, Tesouro Direto, Fundo de Investimento Imobiliário, ações, CDB, LCI, LCA. Então, são vários nomes que são apresentados para a gente, né? Agora até criptomoedas, né? Bitcoin, enfim, vários nomes que são apresentados para a gente, e a gente não sabe exatamente qual desses investimentos se adequa realmente ao nosso perfil. Então, o que exatamente desses investimentos o nosso perfil comporta, né? A gente suporta como meta. Então, a gente tem que ter realmente metas claras do que a gente quer fazer com esse dinheiro. Então, eu quero investir, mas eu quero investir para quê? Qual é o meu objetivo com esse dinheiro? O que eu quero com esse dinheiro? Não, eu quero usar esse dinheiro daqui 30 anos, daqui 20 anos. Não, eu quero usar esse dinheiro daqui 5 anos. Quero usar esse dinheiro no final do ano numa viagem. Então, dependendo do tipo de investimento que você vai fazer, você precisa ter claros objetivos. Então, não adianta você tentar migrar para o mundo de ações um recurso financeiro que você pretende usar no final do ano, que nisso aí você pode ter uma oscilação e acabar tendo complicações no meio do caminho, né? Então, a primeira coisa é entender os investimentos existentes, né? Conhecer os tipos de investimento, né? Então, e como que a gente faz isso? Através de treinamentos, de cursos, de livros, palestras. Então, uma live como essa, a gente poder sentar e discutir: eu tenho investimentos, eu tenho dinheiro, eu quero saber o que eu faço. Bom, então vamos lá, vamos traçar agora os seus objetivos com esse dinheiro. Você vai precisar desse dinheiro nos próximos 12 meses? Não. Você vai precisar desse dinheiro nos próximos 5 anos? Não. Você vai precisar desse dinheiro nos próximos 10 anos? Não. Então a gente consegue traçar panoramas do que você pode fazer com esse dinheiro. Você precisa que esse dinheiro te remunere mensalmente? Não, ele pode ficar lá parado e eu só quero saber dele no final de 10 anos. Então a gente tem como alocar esse dinheiro em determinados investimentos específicos. Não, eu quero colocar esse dinheiro, mas eu quero receber um pouquinho, parte dele eu quero receber todo mês porque eu preciso pagar algumas contas. Então a gente tem outros investimentos, um fundo de investimento imobiliário, alguma coisa nesse sentido que consegue dar esse tipo de remuneração. Então, os erros, assim, os maiores erros que os iniciantes cometem, né, quando querem iniciar nos investimentos, realmente, é não ter essas metas claras, né? Não saber os riscos que cada investimento apresenta para eles. Então, assim, eu quero investir em ações, mas porque alguém falou que é bom, porque alguém falou que é legal, porque sempre sobe, as ações, a bolsa de valores no longo prazo ela sobe. Na verdade, não é bem assim. A bolsa de valores no longo prazo ela subiu, mas não quer dizer que ela continuará subindo. Então, a gente tem que mudar o nosso verbo, né? Ela subiu, mas nada quer dizer que ela vai continuar subindo. E muitas vezes nós somos realmente seduzidos assim por retornos garantidos, né? Então, coloca seu dinheiro aqui que você vai ter 4% ao mês, 5% ao mês, 20% ao mês. E muitas vezes isso são pirâmides que são criadas e depois de um tempo acaba se verificando isso. Então, assim, são várias formas de
iludir, né, as pessoas que infelizmente são gananciosas também, né, porque quem busca esse tipo de retorno garantido no mercado, retornos altos, expressivos garantidos no mercado, também são pessoas gananciosas que daí colocam seu dinheiro ali em risco, né, que não deveriam. Então, deveriam migrar seu dinheiro ali para algo mais conservador, né. E, a grosso modo, assim, a pessoa, quando ela entra no mundo de investimentos, ela tem que entender que, inevitavelmente, ela vai acabar perdendo um pouco de dinheiro nesse aprendizado, nesse início. Não tem fórmula mágica de que eu vou colocar todo o meu dinheiro aqui e esse dinheiro vai sempre render, eu nunca vou ter uma oscilação nisso. Você vai acabar perdendo um pouco de dinheiro, seja pela inflação, seja por diversos cenários que são criados, oscilações do mercado, colocar dinheiro num investimento, num banco, em alguma coisa que pode vir a quebrar. Então, assim, o risco, ele é inerente, né? Então, nós precisamos nos atentar a isso. Mas, apesar do risco, né, o maior risco atualmente é não correr risco, porque a poupança, as taxas de juros hoje do Brasil, elas são tão baixas que a gente precisa correr um pouco de risco para poder ter retornos um pouco melhores, né? Então, independente do tipo de risco que você vai correr, você precisa correr um pouco de risco, porque senão você vai acabar também tendo seu dinheiro ali de uma maneira parada, sem muitas rendimentos. Então, você precisa realmente saber como alocar o seu dinheiro. E vai tudo de uma análise realmente profunda sua, né, inicial. Para que eu quero esse dinheiro? Como eu vou usar esse dinheiro? Com quanto tempo eu preciso utilizar esse dinheiro? Isso é muito importante, que a pessoa realmente ela se conheça. Porque não adianta ela ir para um tipo de investimento que ela não sabe quais são os riscos, ela não vai suportar ver que colocou R$ 100 e amanhã está 99 e vai achar que não presta para ela vai querer que o negócio sempre suba. Então, as pessoas têm que entender essa oscilação do mercado normal. Isso acontece, inclusive, em investimentos que são considerados mais conservadores, né? Então, assim, até os investimentos, no caso de tesouro direto, que se fala, tesouro direto é extremamente seguro. Mas, assim, o tesouro direto você pode perder dinheiro também. E muitas pessoas, às vezes, não sabem disso. Né? Mas como assim eu perdi? Não, você pode, no decorrer do seu investimento, você pode acabar perdendo dinheiro se você investir num título do tesouro direto que não te garanta ali uma oscilação das taxas de juros. Então, você tem que ter esse cuidado, né? Então, para isso, você tem que realmente se conhecer os tipos de investimento que existem e dentro desses tipos de investimento que existem, você saber, assim, qual desses eu suporto o risco. Não, meu risco é poupança mesmo, eu tenho que deixar na poupança. Então, tá bom, deixa seu dinheiro na poupança, não tem problema. Porque tem muitas pessoas que não gostam de correr risco. Não gostam de correr risco e preferem permanecer do jeito que está. Não, eu quero permanecer do jeito que está e vou ficar aqui. Meu dinheiro vai continuar aqui, eu não vou mexer e não quero saber. Então, tem pessoas assim. E a gente tem que respeitar também esse tipo de pessoa, né? Que às vezes não quer ter um rendimento satisfatório, não quer, às vezes, ter nada desse sentido. Então, a gente precisa realmente respeitar essas situações. E aí é basicamente assim que a gente tenta tratar, né? As pessoas procuram, não, mas já fez isso, já fez aquilo, você tem noção do que você está querendo? E é o que a gente tenta, né, de estar passando para as pessoas, para que elas possam ir entendendo, primeiro, qual o perfil dela, como ela vai suportar uma oscilação no mercado ou não. E assim, aos poucos, a gente vai conseguindo mostrar, né, as formas de investimento existentes. Tá? A gente poderia dizer, tá travando para mim, eu não sei se está travando para todo mundo. Para mim deu uma travadinha, mas eu consegui compreender. O som estava saindo. O senhor está me ouvindo bem?
Oi. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Dá um joinha. Travou tudo, né? E aí agora eu não sei se é a minha internet. Oi. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Travou só o dele? Então vocês estão me ouvindo bem, né? Eu acredito que ele vai aqui. Obrigada aí, pessoal. Eu vi que Eu tem acho que gente de voltou, alto né? acesso Ah, também. tá. A do senhor que Ah, travou. Mas assim, eu eu acho estava que foi, ouvindo eu acho que bem foi. a voz. É, Nós poderíamos dizer, então, que passa ali por dois processos, eu acredito. Que é o processo de autoconhecimento, né? Porque se eu Uhum. sou uma pessoa que eu sou impulsiva na minha vida pessoal, né? Nas minhas decisões, Uhum. eu vou agir impulsivamente nos meus investimentos. Eu corro grande risco de tomar uma Vai. decisão E impulsiva o que e acontece ter é o prejuízos. seguinte, realmente entender o, se a gente está endividado ou não estamos endividados. Isso, A imagem do senhor está travada para mim. A, a voz estava saindo. A gente tem que fazer uma live sobre concurso. Sempre o pessoal pergunta aqui nas lives. Não sei se o senhor está me ouvindo aqui para mim. Acho que desconectou de novo. Ele vai voltar. Então, sobre o que a gente estava tratando, é sobre esse processo de autoconhecimento mesmo, né? Tanto que uma das premissas é quando você não está bem emocionalmente, se você operar na bolsa, você não opera aquele dia. É você se perceber, né, para você tomar suas decisões diante dos investimentos. E também, chamou aqui de novo. eu acho que pode ser a minha internet, então, né? Se é Eu só o meu que acredito. está, se é só o meu que está travando, então possivelmente é a minha internet. Mas vamos lá. Vamos retomar aqui. Eu tava conversando com eles aqui sobre essa questão de que é até uma premissa quando a pessoa não está bem emocionalmente, se ela opera na bolsa, aquele dia ela não Uhum. operar, né? É se Sim, sim. perceber, porque isso vai refletir na forma como ela decide ali. E, Uhum. e uma outra questão que o senhor pontuou bastante sobre conhecer os diferentes tipos de investimento, né? Então, assim, eu acredito que se a pessoa juntou um dinheiro e ela não sabe onde investir, então é melhor investir em conhecimento? Seria basicamente isso? Também, também. É assim, é o primordial, né? O que acontece? Tem muitas pessoas aqui que talvez estejam na live, assim, que sejam mais ou menos da minha idade aqui, que quando eram pequenos leram diversas literaturas de Harry Potter e outras afins. Mas às vezes não leu um livrinho de finanças, não leu assim um livrinho fininho que fala sobre como controlar o seu dinheiro, um pai rico e pai pobre, que é aquele livro bem básico que começa lá assim explicando sobre ativos e passivos. E às vezes as pessoas não que gastam tempo, mas têm o hábito da leitura, mas não têm o hábito de leituras desse tipo. E às vezes por acharem complicado, né? Às vezes por entenderem, não, é muito complicado,
eu, eu começar a ler sobre finanças porque eu não entendo matemática, eu não entendo nada disso, não sei fazer... Bom, para trabalhar sobre finanças, a gente precisa saber as 4 operações básicas, né? Então, assim, não precisa mais do que isso. E depois a gente precisa de uma calculadora simples, só para saber o que a gente está recebendo e o que nós estamos gastando. Então é basicamente isso que a gente precisa para a gente começar a trabalhar com finanças, né? E se a gente está endividado, se a gente está realmente assim com problemas financeiros, a gente precisa pontuar essas coisas. A gente precisa realmente, pode ser numa planilha, pode ser num aplicativo, pode ser numa folha de papel, mas a gente precisa ter um panorama geral de como está a nossa vida financeira. Então, colocar ali, quantificar. Não, eu recebo X e estou gastando 2X. Então, está errado. Eu preciso diminuir o que eu estou gastando. E como que eu faço isso? Então, se eu estou endividado, não adianta falar assim, eu tenho força de vontade, eu tenho força de vontade. Força de vontade só não adianta. Força de vontade, não, precisa ter força de vontade. Força de vontade só não funciona. Não funciona a força de vontade. Quem prega que, não, é só ter força de vontade que você vai conseguir. Não vai conseguir. Não adianta só ter força de vontade. Você tem que fugir das tentações. Se você está fazendo um regime, não adianta você ter chocolate dentro da geladeira. Se você está cuidando das suas finanças, não adianta todo dia você receber um e-mail de promoção. Receber uma mensagem dizendo que tá com desconto, que o celular, que o iPhone 12 está com 10% de desconto, que o Samsung S21 vai entrar em promoção. Então você não pode ficar recebendo esses tipos de mensagem, porque senão você não vai conseguir se controlar. Eu não duvido que tenha pessoas aqui que hoje receberam pelo menos 2 e-mails com promoção de coisas que não precisam. E acabaram abrindo esses e-mails só para ver o que era. E a gente está sendo bombardeado o tempo todo, né? De todos os lados. A gente pesquisa alguma coisa e depois começa a aparecer para a gente comprar. E começar a gostar de ver aquilo. Eu começo a gostar de ver aquele carro mais potente, aquele celular que é mais novo. Então você começa a gostar mais daquela camiseta que você nem usa. Então são promoções e promoções que vão aparecendo para a gente que, infelizmente, não adianta. Você tem que parar de receber isso. Então, eu quero começar a não me endividar, eu quero parar com as minhas dívidas, eu preciso realmente dar o primeiro passo. O que que é? Se livrar das tentações. Não adianta, eu tenho que ir ali, descadastre seu e-mail para receber essas promoções. Descadastra, desliga, não abre, fecha, não adianta, você não pode ficar tendo. Não adianta você querer ir no shopping todo final de semana para ficar olhando vitrine. Porque você vai comprar alguma coisa e você vai ficar falando mais alguma coisa. Então, a sua dívida ela vai acabar acontecendo. Não adianta. Então, isso aí você tem que se controlar. Você tem que se controlar, né? E se você entendeu que você está endividado, que você realmente precisa parar, então você já deu o primeiro passo. Você já tem como saber como estão as suas dívidas. Não, minhas dívidas estão assim. Então, é isso que eu preciso fazer. Agora eu preciso realmente trabalhar para tirar essas dívidas. E para eu tirar minhas dívidas, o que eu tenho que fazer? Controlar minhas despesas. É simples. Por quê? Porque a receita no curto prazo, muito dificilmente a gente consiga aumentar a receita no curto prazo, que são as nossas entradas financeiras. Então, no curto prazo é muito difícil que isso aconteça. Agora, as despesas a gente consegue controlar. Por mais que seja diluído, por mais que, aquele sorvete do final de semana, aquele cinema que está fechado, que já não precisa mais ir mesmo. Então, por mais que seja doído, a gente consegue controlar as despesas. Então, a gente precisa realmente começar a controlar. Não, essa despesa eu não preciso mais. Agora, nessa época de pandemia, muitas pessoas com certeza viram o tanto de coisa que tem em casa que não usam, né? Que, assim, aquele monte de sapatos, eu não sei que algumas mulheres acabaram pegando sapato e ficaram andando dentro de casa, né? Porque não podia sair, ou ficar trocando de roupa para ficar desfilando dentro de casa. Mas, assim, viram que tem coisas dentro de casa, que compraram, que não usam, que quase não usam, que não conseguem utilizar de maneira correta. Então,
Isso é muito complicado. E às vezes a gente vai só aumentando. Ah, não, vou comprar mais um, vou comprar mais um. Então você precisa começar daí. Viu? Não, estou endividado. Defina suas prioridades. Então agora minha prioridade agora é o quê? É economizar. É não gastar tudo o meu dinheiro e tem que sobrar um pouco, né? Tem que sobrar um pouco. Isso aí é o quê? É fazer um panorama. Assim, também é importante a gente começar a descobrir o prazer nas coisas mais simples, né? Então, assim, às vezes eu não preciso ir ao cinema, eu posso assistir um filme, né, Sim, aqui na televisão aberta e fazer uma pipoca com os meus filhos. Eu posso ir numa grama, jogar uma bola, né, com meus filhos, sim, sim, quem tem sim, filho. Posso tomar um sim, tereré, né, que é barato, sim. enfim. É começar a tentar Uhum, explorar possibilidades sem necessariamente usar dinheiro uhum. para isso, né? Sim, sim. Você tem que começar a se acostumar a ter hábitos simples. Hábitos simples, de coisas simples. Você não precisa ter hábitos sofisticados. Hábitos de, ah, não, eu preciso toda vez estar no meio de muita gente, no shopping para me verem lá. Não, eu posso ter hábitos simples. Fazer um passeio, que eu não vá ter um gasto de dinheiro tão significativo. Eu posso ter hábitos simples. E hábitos simples geram despesas menores, né? Então, você precisa fazer isso. E depois que você descobriu as suas despesas, você mensurou todas elas, você vai realmente ter, de um modo ou de outro, talvez ter que renegociar essas dívidas, né? Porque às vezes você vai ver que as dívidas que você possui, elas são impagáveis. São impagáveis, não adianta. Você vai continuar numa bola de neve, aumentando, aumentando, aumentando. Então você vai precisar dar um jeito de renegociar essas dívidas. Porque tem muitos credores que eles querem receber qualquer proposta que você chegar para ele, muito provavelmente eles vão aceitar, porque eles preferem receber pouco do que não receber. Então é importante que você mensure as suas dívidas e vá aos seus credores, né, para que você possa realmente renegociar. Falar, ó, eu tenho condições de pagar isso. Então, em alguns casos você vai ter que alongar a sua dívida, mas você vai colocar uma dívida que cabe no seu conforto mensal, que você não extrapole. Tem um livro até bem interessante, acho que é O Homem Mais Rico da Babilônia, que ele fala, né, ele faz um panorama, ele chama todos os credores dele e diz exatamente isso, ó, eu recebo 1.000, eu preciso de 800 para viver, eu consigo pagar só 200 por mês. E vocês não me interrompam, porque eu só tenho condições de pagar dessa forma. Então, a pessoa, o credor, com certeza ele vai aceitar. Por quê? Porque ele quer receber. Para ele é importante receber. E é isso que você tem que fazer. O grande problema é que muitas vezes a gente espera ter, em algum momento da nossa vida financeira, da nossa carreira, um aumento de margem para poder fazer mais dívida, para ir atrás de um outro empréstimo, para ir atrás de alguma outra coisa. Então, assim, às vezes a gente fica só buscando aumento de margem, aumento de possibilidades de conseguir um novo empréstimo. Mas a gente não pensa como é que a gente vai pagar esse empréstimo, né? A gente não poupa, poupa, poupa e compra. A gente compra e sai pagando o resto da vida. Então, assim, a gente já entra fazendo dívidas e dívidas que a gente vai passar muitas vezes a vida toda pagando, né? E isso é muito complicado. A gente não pode levar para esse lado. A gente precisa realmente começar a trabalhar com o que a gente tem e viver com menos do que a gente recebe, né? A gente precisa viver com menos do que a gente recebe, porque senão a gente nunca vai conseguir sair de um patamar de dívidas, porque se a gente começar a continuar sempre gastando, gastando, gastando mais do que a gente recebe, as dívidas não vão parar. Então a gente tem que saber viver de maneira tranquila, de maneira simples, de modo que a gente consiga nos alocar, né, referente à nossa remuneração financeira que a gente tem, ou correr atrás de outras remunerações que vá nos satisfazer o modo de vida que a gente quer. Então, se eu quero viver como uma pessoa... Né? Sim. De repente, a pessoa está ela está num patamar que ela não consegue controlar as despesas que ela já tem pré, já está, né,
Então, talvez pensar em como que eu posso fazer, então, para conseguir uma renda extra. Seria isso? É basicamente isso. E essa renda extra, você pode conseguir ela de diversas formas. Algumas são com seus investimentos, mesmo que pequenos, eles podem acabar te remunerando ao longo do tempo, né? Então, você começa com um investimento pequeno, que vai te remunerar pouco, e isso vai se avolumando, você vai conseguindo ter um investimento ali maior, né? Porque o que acontece? Se a pessoa não está conseguindo controlar, como diz, se eu não consigo administrar 2.000, eu não vou conseguir administrar 10, porque eu vou fazer dívidas de 10. Então, eu tenho que começar, e a gente conhece pessoas assim, ah, nossa, mas aquela pessoa recebe um salário mínimo, ela vive tão tranquilo, como que ela consegue? Vai lá e pergunta para ela como ela consegue. Se espelhe nela, nessa pessoa que vive com um salário mínimo, que às vezes ela tem uma vida tão tranquila e tão simples que você recebendo às vezes muito mais do que ela não consegue ter a tranquilidade que ela tem, porque se embola em dívidas, em dívidas, em dívidas, e acaba acontecendo isso. E as formas de remuneração assim que a gente pode ter, se a gente conseguir ir reduzindo as nossas dívidas de coisas supérfluas que a gente compra, começa por aí. A nossa receita, ela tende a dar a sensação que está maior, porque eu não tenho mais aquela saída no final. E a partir do momento que eu consigo equilibrar as minhas contas, eu consigo fazer investimentos que realmente vão me proporcionar uma vantagem ali mais para frente, seja mensal, seja anual, mas eu consigo ter investimentos condizentes. Eu costumo brincar, né, que assim, eu já fiz, eu já vendi várias coisas, eu costumo dizer que eu sou um vendedor, né, porque eu já vendi papel, já vendi biscoito, já vendi bolacha e já vendi até arma no decorrer desse último ano. Por quê? Porque eu tinha ações da Klabin, que trabalha com papel, e me remunerou em torno de 70% durante o ano. Eu tinha ações da M. Dias Branco, que trabalha com biscoitos e farinha de trigo, e me remunerou X. Eu tinha ações da Taurus, que subiram aí 400%, então, durante o ano. Então, você pode, de maneira eficiente, ter uma remuneração com aportes pequenos que vão te garantir um futuro ali mais tranquilo. Então, você não precisa ter assim, eu preciso desse bem. Não, não preciso. No ano passado, nós estamos chegando próximo ao Dia das Mães, né? No ano passado, eu até brinquei com alguns amigos. Eu falei, não, eu vou comprar um sapato da Arezzo para minha esposa. Comprei 15 ações da Arezzo para ela. Essas 15 ações valorizaram 85% durante o ano. Então, assim, elas já estão valendo 80% mais do que valiam no ano passado, né? Ah, vou comprar um sabonete da Natura. Compre uma ação da Natura, é mais barato. Ah, quero comprar uma joia da Vivara. Compre uma ação da Vivara, que você conhece. Sim, então, assim, sim. Existem empresas na Bolsa de Valores que você conhece, que por mais que você não entenda exatamente a forma que ela trabalha, você tem condições de acompanhar o seu desenvolvimento e ter uma remuneração junto com essa empresa, né? Eu acho que uma das empresas mais famosas que foram desses últimos tempos assim é a tal da Magazine Luiza, né? Sim. Que Magazine Luiza subiu, Magazine Luiza subiu, mas só a Magazine Luiza subiu e ela continua subindo, que no último ano ela subiu 70%, já tendo subido um monte. Então, assim, o que a gente tem que começar a fazer é assim, quando a gente quer saber se a água está quente, se a água está fria, a gente coloca o pezinho lá na água, né? Então é isso que a gente tem que fazer com os investimentos. Coloca o pezinho lá e vê, você tem que se molhar. Você tem que comprar uma ação e ver quando ela sobe, quando ela desce. Você tem que comprar um tesouro direto para ver se ele vai subir, se ele não vai subir, o que acontece com ele no meio do caminho. Você tem que comprar um fundo de investimento imobiliário para você ver aquele aluguel sendo pago todo mês, entender que, olha, se eu comprar isso aqui, eu recebo uma porcentagem do aluguel todo mês. Então você tem que começar a fazer isso. E não só ficar olhando, mas aquele cara comprou isso
e agora ele está rico. Bom, independente, você não precisa ficar rico igual ele, mas você pode ter uma vida mais confortável também no futuro, em cima disso, né? Então você consegue ir aos poucos administrando os recursos que você tem e dessa forma aí realmente conseguindo ter uma vida mais tranquila. Isso que é o mais importante, né? Você ganhar tempo, você precisa ganhar tempo para que você possa ter cada vez mais uma vida mais tranquila. Então, o mais importante... Aqui no chat, no chat não, na caixinha de perguntas, pessoal, fiquem à vontade para fazer pergunta, tá? Colocaram assim, recebo 1.200 por mês, R$ 1.000 em parcelas por mês em um terreno e deixei 200 de emergência. Fiz certo? Cortou só o final. Ele recebe 1.200 de um... A pessoa recebe 1.200 por mês e R$ 1.000 em parcelas de um terreno. Por mês, R$ 1.000. E R$ 200 deixou para reserva de emergência. A senhora, ela está perguntando se acha que ela fez certo. Então, esse terreno, esse valor, esse é o valor mensal que ela recebe. Ela recebe R$ 1.200. Ela não recebe, esse é o valor, é o salário dela, é a receita dela anual. Isso, pelo que eu entendi, ela recebe 1.200 e R$ 1.000 é em parcela de terreno e 200 é emergência. Mas e o que ela come? Eu não entendi. Ela come o que ela... para mim ficou meio confuso. Mas qual que seria a receita total, né? Mas vamos dizer assim, hoje, vamos dizer que uma pessoa hoje ela tenha R$ 10.000. Eu tenho R$ 10.000 aqui, juntei R$ 10.000. Desses R$ 10.000, eu quero colocar R$ 2.000 na Bolsa de Valores. Eu quero colocar R$ 2.000. O que eu faço? No primeiro mês, eu vou lá e coloco 200. E vejo o que vai acontecer. Por quê? Porque assim, você começa a se acostumar a gostar de perder dinheiro, a gostar de que as ações se desvalorizem. Porque se você colocou 200 e comprou uma ação por R$ 200, no mês que vem você quer comprar mais 200, já que você quer comprar, é melhor para você que ela esteja mais barata. Então, você não vai se sentir tão conturbado se essa ação cair. Você vai querer comprar, agora está mais barato, se eu paguei 200, agora está 190, eu compro mais um pouquinho. Analisei o cenário. Então, você vai fazendo entradas parciais. Não adianta, não, eu tenho 10.000, quero colocar R$ 2.000 na Bolsa de Valores, vou lá e compro tudo no mesmo dia. Não, coloca R$ 200 esse mês, espera ver o que vai acontecer. Coloco mais R$ 200 no mês que vem, vejo o que vai acontecer. E assim, você vai começando a ter maior confiança do que você está fazendo, vai começando a entender o mercado de uma maneira geral, né? Então você não precisa entrar de cabeça ali, você vai entendendo, eu comprei essa ação, era de uma empresa X, eu achava que ela fazia isso, mas eu descobri que não, que ela era de outra forma. Então eu não quero mais essa ação. Vendo, comprei uma ação hoje por R$ 200, ela foi para 250, olha que legal, vou querer esse lucro, vendo. E a gente para de perder o medo da ação subir, da ação cair. Mas é lógico, nós estamos falando aqui de renda variável, né, que é uma das partes mais arriscadas dos investimentos. Então, não adianta a gente querer começar a investir por renda variável. A gente tem que seguir um caminho normal para isso. E o problema é que as pessoas elas pulam essas etapas. Elas querem sair da poupança direto para a Bolsa de Valores, para as ações. E isso é muito prejudicial, porque você sai de uma situação até certo ponto controlada e você acaba entrando em um mundo ali totalmente desconhecido no começo. Então, você tem que passar pelas etapas de tesouro direto, fundo de investimento imobiliário, CDBs, LC. Então, você tem que conhecer todos esses tipos de investimentos. Não adianta você querer sair de um para o outro. Eu comecei no tesouro direto, isso há 6 anos atrás. Então, quando as taxas eram muito boas. E essas etapas, elas precisam ser seguidas, né? Então, para você respeitar e você ir se conhecendo, porque às vezes você sai de uma poupança e vai para um tesouro direto
e vê que ali você está confortável, você não precisa sair mais dali. Aí você vai para um CDB, você vê que não, o CDB talvez ele me dá uma remuneração um pouquinho maior. Né? Os CDBs de bancos médios ali, eles remuneram muito bem. Aí você vai para um fundo de investimento imobiliário, e você vê que ele tem uma oscilação, mas ele também te paga um rendimento ali mensal. Opa, interessante, eu recebo alguma coisinha todo mês, posso comprar mais, posso reinvestir. Ah, eu vou para o mundo de ações, então eu descubro algumas ações que eu conheço, que eu vejo sempre, né, que eu sei o que as empresas fazem, e compro ali um pouquinho, vou experimentando. E aos poucos você vai criando uma carteira bem tranquila, que você não vai ter muita oscilação. E parte do seu dinheiro, ele tem que ficar numa reserva de emergência, não adianta a gente falar em investimentos e não ter uma reserva financeira, não, uma reserva de emergência. Então isso é muito importante. E esse tipo de situação você precisa se conhecer e conhecer para você ter realmente essas etapas cumpridas, né? Então isso é o mais interessante, né? Tem algumas outras perguntas. Aqui na caixinha mandaram o seguinte: gostaria de saber sobre bancos digitais. O que exatamente? Bancos digitais são muito bons, disruptivos, mas o que acontece? Ele quer investir em bancos digitais? Existem alguns bancos digitais que eu acho que é abrir conta. Eu acho que porque assim, as pessoas às vezes ficam receosas, né, de não ver o banco físico e tudo acontece online. Eu acredito que seja isso. A regulação dos bancos digitais, ela vai na mesma linha dos bancos tradicionais. Então, com relação à segurança, não há o que se falar, né? Se o receio é em questão de abrir contas, não há problema nenhum, você abre conta pelo aplicativo mesmo, pelo site, então é muito tranquilo. A utilização também é como uma outra plataforma qualquer, e não há... Existem alguns bancos já meio tradicionais, né, que eu poderia citar Banco Inter, Nubank, existem alguns bancos já mais tradicionais nesse meio digital, né, que já estão há bastante tempo, que são assim mais confiáveis, né? E existem bancos menores que estão sendo criados aí, que eram financeiras, que agora estão se tornando bancos, né? Então até próprias corretoras de valores estão migrando agora para se tornar também bancos. Então, assim, vale pesquisar sobre o banco em si, se ele tem alguma reclamação específica sobre isso, mas acredito, assim, que na questão de abrir contas não teria problema, né? Inclusive, tem bancos que remuneram a sua conta, como é o caso do Nubank, que remunera a conta ali que você utiliza. Então, com relação a isso, não teria problema, até seria uma forma de utilizar para reserva de emergência, né? Uma conta remunerada, né? Então, seria um dinheiro que ficaria parado ali, que ele automaticamente ele seria remunerado. Então, não vejo problema com relação a isso. Ah, sim. A Magda Tatagiba perguntou, de certa forma, né, o senhor já vem falando sobre como iniciar no mundo, né, de investimento. Ela perguntou quais seriam as etapas iniciais, e aí o senhor já colocou aqui que seria, né, controlar as despesas, investir em conhecimento, começar a estudar, né, sobre o assunto, se conhecer para saber, né, até onde que eu tenho coração para ir, porque se a pessoa não tiver um coração aí saudável, às vezes nessa oscilação, por exemplo, de uma renda variável, ela pode não se sentir muito confortável com isso, né? E eu queria que o senhor falasse assim, quais são os piores erros que um investidor iniciante pode cometer, mas não deve? Então, os piores erros, ele entra muito nessa situação que a gente já conversou, né? Se você não tem uma meta clara, qualquer coisa que você fizer pode dar certo como pode dar errado. Porque você não sabe o que você quer. Então, você vai entrar num mundo ali sem saber o que quer, sem ter noção de nada, né? Se você não entender os riscos de cada um dos investimentos, você também vai ter muito problema. Então, esse é um erro que você comete. Você ir para o mercado financeiro sem saber o que é o mercado financeiro. Você tentar comprar ações sem saber o que é realmente investir em ações, né? E, assim, ser seduzido por retornos garantidos em questão de pirâmide. Ah, não, eu quero isso aqui. Me falaram que é bom, tem um amigo que está ganhando, então vou colocar meu dinheiro ali.
e não é bem assim. Então, você tem que realmente entender do mercado. Eu acho que esses realmente são os erros que as pessoas acabam cometendo, que leva tudo um pouco para o lado da ganância também, querer ser ganancioso nesse mundo, e você acaba se complicando. Por quê? Porque você não tem definido o que você quer. Então, a primeira coisa que você tem que ter é definição de metas, né? O que eu quero, aonde eu quero chegar, para que eu preciso fazer esses investimentos, e realmente começar. Mas começar aos poucos, começar com pouco dinheiro, experimentando os tipos de ativos que tem, né? Hoje, com R$ 10 você compra um fundo imobiliário, com R$ 30 você investe no Tesouro Direto. Então, assim, é muito simples, é muito tranquilo, né? E as pessoas às vezes têm medo, né? Quando falam no mercado financeiro, eu vou colocar R$ 10 e posso sair lá com prejuízo de 1.000. Dificilmente isso vai acontecer, né? Depende do tipo de investimento que você vai entrar, né? Porque às vezes a pessoa ainda tem aquela mentalidade, não, mas ele colocou R$ 100 e disse que quando ele saiu, ele estava devendo 2.000. Pode isso? Pode, dependendo do que você fizer, pode. Mas é lógico que isso aí são situações totalmente esporádicas de uma situação que foi feita sem conhecimento nenhum, né, do mercado, né? Então isso aí realmente precisa ser adequado. E a pessoa se conhecer, né, saber o que realmente ela quer. Acho que é basicamente isso. Sim, e a gente tem que pensar, por exemplo, se for um investimento em bolsa de valores, tem que começar a se ver como dono dessa empresa. E uma empresa, às vezes, ela dá lucro, tem mês que ela dá prejuízo, né? Às vezes ela é processada, né? E ela tem que pagar indenizações, e isso vai impactar. Então, tudo que acontece no mundo, tudo que acontece externamente vai impactar, sim, essa empresa, né? Sim, sim, com certeza. A gente precisa realmente entender qual é o negócio daquela empresa, né? E é como nós falamos no começo. Assim como as empresas falem, nós podemos falir também. Então, uma empresa mal gerenciada, ela é a mesma coisa que nós endividados. Então, assim, é lógico que algumas empresas têm situações ali que a dívida é boa, porque ela desconta de determinados tipos de impostos, e enfim, mas isso aí não vem ao caso. Mas as empresas, elas precisam você precisa realmente conhecer, saber. E o primeiro passo para você começar a pensar em investir em uma empresa é saber se você conhece aquela empresa, você sabe o que ela faz. Hoje eu sei o que a Petrobras faz, eu sei o que o Itaú faz, eu sei o que algumas empresas fazem. Mas existem empresas na Bolsa de Valores que, por mais que você tente estudar, você não sabe o que ela faz. Então você tem que realmente entender o que aquelas empresas fazem. Isso é muito importante, né? Você ter conhecimento do que aquelas empresas fazem para você buscar o investimento nela, né? Então esse é o fundamental, né? Saber aonde é que você está entrando. Isso é importantíssimo. O Wilber colocou que ele está ganhando um centavo todo mês com os fundos de investimento, né? Não sei qual. Colocando o pezinho, dá para entender como funcionam os dividendos na prática. Agora é ter confiança para começar a investir efetivamente. Isso é muito importante, né? Se sentir seguro. E aí a Késia comentou: conhecimento é sempre o primeiro e melhor investimento. E aí eu queria já, né, falar para vocês, e queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o curso que o senhor vai ministrar, Descomplicando Sua Vida Financeira. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e convidasse o pessoal aí. Já estamos aí na nossa reta final da live. É um treinamento, né, que a gente está fazendo junto com a Ala Produções ali. São algumas aulas gravadas e alguns encontros online que nós vamos fazer, né? O link para inscrição está na minha bio ali, depois se o pessoal quiser ir lá se inscrever, tem o link lá. Tem um cupom de desconto que eles disponibilizaram para o pessoal que está na live. Até, não sei se depois quiser colocar ali para o pessoal poder se inscrever. A gente vai fazer esse curso, ele começa agora no início do mês de maio, né? Já tem algumas... A partir do momento que a pessoa já se inscreve, ela já tem acesso a algumas aulas, já começa a ter acesso. E a gente vai ter alguns encontros online, ainda não tem como ser feito encontros presenciais, para ir tratando. Vai ser assim, basicamente um treinamento para pegar, vamos dizer assim, pegar na mão da pessoa e falar, vamos primeiro sair das dívidas, vamos conhecer os investimentos, vamos aqui, até você
passar por todas essas etapas e, vamos dizer assim, sair lá no final comprando a sua primeira ação de maneira consciente, de maneira tranquila. Então, basicamente é isso que a gente vai fazer, né? A gente vai dar um treinamento ali completo de que ela vai iniciar, primeiro, administrar as suas receitas, as suas despesas, passar por todo esse processo de renda fixa, renda variável, e assim a gente vai seguindo nessas etapas de modo que a gente consiga levar essa pessoa até ela realmente entender o mundo dos investimentos e poder seguir sozinha ali dali para frente e ter condições de ir levando uma vida mais tranquila, né? Então a gente fala curso, mas na verdade é um passo a passo que a gente vai fazendo com encontros semanais ali através do Facebook, uma videoconferência que a gente vai fazer. E aí o link tá na minha bio, o pessoal quiser entrar depois da live ali, entrar no link lá que está na minha bio, tem lá o link Descomplicando a Vida Financeira. Aí é só acessar lá, o valor visual da parcelar, acho que em 12 vezes, assim, o valor é bem significativo, mas é porque a gente tem que cobrir alguns custos da produção, né, do treinamento. Então tem alguns custos que precisam ser cobertos. E assim, é importante, quem quiser depois passar para alguém que acha que tem interesse, fiquem à vontade, podem usar o link do desconto também, fiquem tranquilos com relação a isso. Eu vi uma palhinha, do curso. Sim. E o que eu achei mais interessante é que ele começa exatamente assim, da origem mesmo, sobre se organizar financeiramente. Eu sempre falo que os maiores erros das pessoas são porque elas querem começar a investir, mas elas não se organizam financeiramente. Então, a gente tem casos da pessoa faz empréstimo para poder investir, né? Isso é um erro, porque às vezes o retorno que você vai ter ali não vai cobrir o juro que você está pagando. Então, assim, é um curso que ele vai te pegar pela mão mesmo até você começar a investir em investimentos que têm maior risco. Isso é muito importante para quem quer começar. Precisa se organizar financeiramente, porque a ideia é que isso seja bom e que seja saudável, e não que traga mais um problema para a sua vida financeira, né? Exatamente. É porque assim, as pessoas, às vezes, quando buscam treinamentos desse tipo, já querem abrir na primeira aula, saber como que compra uma ação, como que fica rico e qual é a ação do momento. Então, a ideia não é essa. A ideia é que realmente você venha e entenda o passo a passo de você se organizar, você ter disciplina para fazer investimentos, então, saber manter uma rotina de investimentos consistente. E é isso que a gente busca trazer nesse treinamento. Então, assim, é importante que quem não entendo nada, ou já tenho um pouco de conhecimento, participe. Assim, eu tenho certeza que vão gostar, vão aproveitar bem as aulas que foram colocadas lá. Os treinamentos eles vão seguir semanalmente em lives semanais, né, que nós vamos fazer. E vale a pena para a pessoa que está, às vezes, mas não sei por onde começar. Então, comece com conhecimento, né? Comece entendendo realmente a essência da organização financeira, do planejamento, e depois migre ali para a área realmente de investimentos propriamente dito, né? Eu acho que é realmente por aí que a gente tem que começar. Não dá para fazer o caminho inverso, né? Não dá. Comandante, chegamos ao final. Eu queria que o senhor falasse aí as considerações finais, fizesse as considerações finais para o pessoal que está nos acompanhando. Estamos aí com 33 pessoas presentes. Eu costumo dizer assim, um público muito bom, porque é como se a gente estivesse falando aí, né? Numa sala com 33 pessoas. Imagine uma sala com 33 pessoas, né? Então, basicamente isso que acontece, né? E, assim, agradecer o convite, estamos aí à disposição, que precisar, o Instagram ali, peço para o pessoal que está na live pode seguir ali o Instagram. A gente tem alguns conteúdos que a gente vai disponibilizando por ali. Quem tiver mais interesse também se aprofundar no treinamento, fiquem à vontade, o link está ali na bio ali do Instagram. Tem o cupom de desconto também que a gente fez aí específico para a live. Então, o pessoal que tiver interesse pode nos procurar, tirar dúvidas, não se preocupem,
que a gente está à disposição para ajudar sempre. E é aquilo, né? Organizem-se e planejem o seu futuro, que é o mais importante, né? Sim, pessoal, tá fixado aí no comentário o cupom de desconto, é LivePMRO. Muito obrigado por ter disponibilizado esse presente para todo mundo que está nos assistindo. Pode passar aí à vontade, né? Use sem moderação. Sim, sim. E o senhor tem um canal no YouTube também, né? Sim, tá lá. Tem alguns vídeos que a gente posta lá de vez em quando. Preciso alimentar ele mais, mas também está em condições lá para quem quiser acompanhar. Então, comandante, eu agradeço muito por ter aceitado o convite. Foi assim, né? Foi uma conversa informal, conversa de corredor mesmo. E aí acabou a gente combinando de falar sobre isso. É um assunto que sempre chama muito a atenção. Eu acredito que a pandemia, ela nos fez olhar de outra forma para as finanças, principalmente porque muitas pessoas não tinham reserva de emergência e de repente se viu, né, em um apuro financeiro. Aqui, a intenção, né, em uma hora não dá para abordar tudo que representa o mundo das finanças, mas a intenção é exatamente assim, mostrar que existem possibilidades. Meu, muito obrigado por cada um que está aqui com a gente. Tá? Eu sei que vocês poderiam estar fazendo tantas outras coisas, mas vocês optaram por estar aqui e isso é muito bom, é maravilhoso. Meu, muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. E aproveitem o cupom de desconto, tá bom? Tá bom. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.